Boa noite, boa noite. Boa noite, vascaínos e comunistas de todo o Brasil. Como prometido, como a gente tentou, de todas as formas, depois da live com o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, a live que muito nos orgulha, com o professor militante, comunista, intelectual marxista e, melhor do que isso tudo, vascaíno, associado do Vasco desde 1984 e grande benemérito do clube que a gente tanto ama, o professor Luiz Manuel Fernandes. Dividem essa apresentação comigo o professor André Vitor e o publicitário Gabriel Macena. Eu queria abrir para o André e para o Gabriel darem uma saudação e o Luiz se apresentar para o vascaíno comunista de todo o Brasil. Então, vamos lá. Gente, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma entrevista assim, muito interessante. Meu nome é André Vitor, sou professor de Geografia, como o camarada Thiago Mantuano já falou. Nessa entrevista com o nosso grande benemérito Luiz Fernandes, a gente vai tirar algumas dúvidas, né? Iremos perguntar sobre a vida, né? A participação externa do Luiz Fernandes, mas também vamos falar da participação interna do Luiz. Vamos tirar algumas dúvidas sobre o Estatuto do Vasco, né? O antigo e também o novo. E também vamos pautar aqui algumas das propostas que o Luiz Fernandes tem para o nosso Vasco da Gama. Boa noite, pessoal. É um privilégio estar aqui com o André, com o Thiago, com o grande professor Luiz. Privilégio, queria agradecer também as 23 pessoas que já estão vendo e muitas outras que ainda já vão começar a ver. Fico feliz aqui de estar para esse bate-papo sobre o Vasco, que é um amor de todo mundo aqui, nosso primeiro amigo. E vamos lá, vamos começar. Bom, como eu disse, o Luiz tem vasta experiência, tanto dentro quanto fora do Vasco. E eu queria fazer uma primeira pergunta, Luiz, para você se apresentar, né? Como que o Vasco entra na sua vida, ou se em algum momento entrou, se esteve desde o começo, qual a tua relação com o nosso clube e, no geral, o que você acha relevante que o vascaíno saiba sobre você. Tá bom. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Saudar o Gabriel, o André, o Thiago e todos os que estão nos acompanhando por vários meios de comunicação, pelo que eu entendi. Eu aprendi a não misturar preferências político-ideológicas com posicionamento institucional dentro do Vasco. Mas, sobretudo, nesse grupo que nós estamos reunidos aqui agora, eu acho que eu queria destacar que há um elo de valores que junta aquilo que nos une aqui como valores que inspiram a atuação política para fora do Vasco, com os valores que eu entendo serem a essência do Vasco, que é um clube marcado pela luta contra a discriminação, contra os privilégios, contra os poderosos, em defesa do pobre e do trabalhador, promovendo a inclusão social do menos desfavorecido e o seu direito à prática esportiva, inclusive disputando na fronteira com os clubes de elite que dominavam, monopolizavam o esporte. Então, esses são valores que eu acho que são valores comuns, né? Ou seja, são valores que são a própria essência do Vasco, aquilo que nos constitui, o reconhecimento e a valorização da nossa origem popular como parte da construção da nossa identidade como vascaíno e valores que nos orientam na vida como um todo, para além do Vasco. Então, eu queria destacar isso, embora eu sempre tenha cuidado, porque o Vasco já está todo fragmentado em grupos brigando entre si. A vida política nacional já está toda polarizada e fragmentada. E importar ainda mais essa polarização nacional na vida política interna do Vasco, eu acho que não é positivo para o clube, institucionalmente. Mas eu acho que aqui, para mim, tem esse valor especial, essa nossa conversa, porque eu estou falando com pessoas que comungam de valores comuns, né? De visões comuns, né? E que tem esse elo comum também com a sua opção, sua paixão pelo Vasco, que é um clube que se caracteriza por se estruturar sobre esses mesmos
valores. Então, e por isso eu conheço a existência do grupo há algum tempo, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ter um contato mais direto com o grupo. Infelizmente, por conta das restrições da pandemia, tem que ser virtual, não pode ser presencial. O ideal sempre, olho a olho no presencial, gera uma interação muito maior, seria o ideal que pudesse ser assim. Mas nós estamos aqui levando a pandemia a sério e tomando as medidas de enfrentamento da pandemia. Isso também é um valor, né? A defesa da vida é um valor. Bom, então deixa eu falar um pouco sobre a minha ligação com o Vasco. Eu sou vascaíno desde criança, motivado pelo meu pai, por essa opção. Frequento São Januário e Maracanã e outros estádios, né? Na época em que eu comecei a frequentar jogos, ainda tinha jogo no General Severiano, que era o estádio do Botafogo, em que eu jogava lá de outros jogos, outros estádios. E nesse processo, inclusive, ainda adolescente, eu participei do movimento de fundação lá da torcida Força Jovem, lá no início, né, quando ela foi fundada. Era a época conhecida como a maior torcida independente do Brasil. Era um movimento de fato independente que levou, de jovens, né, que levou à criação da torcida Força Jovem. Depois, eu continuei sendo torcedor, mas fui me envolvendo cada vez mais em atividades acadêmicas, sobretudo, né, porque eu sou professor, tenho uma trajetória acadêmica, mas sempre mantendo um elo forte com a minha condição de torcedor apaixonado pelo Vasco. Sou sócio do Vasco desde 1984, como o Thiago citou aqui na abertura, então já tem algum tempo, já com 36 anos de sócio do clube. Eu nunca tinha me envolvido mais diretamente na vida política do clube, embora fosse torcedor, sócio, votasse. E a circunstância que me levou a passar a ter uma participação mais intensa na vida política do clube foi um incidente. Foi um incidente da final da Copa João Avelange. Vocês se lembram? Teve aquele incidente lá em São Januário. E o jogo foi interrompido. Determinação do governador de estado, na época, o governador Garotinho. E houve um movimento muito forte para tentar retirar o título, aquele título do Vasco. Argumentação de que o Vasco era o mandante do jogo e era responsável pelo jogo ter sido interrompido. E, à época, eu fui procurado por um colega que hoje é grande benemérito também, e amigo, Antônio Porfírio, em nome do então presidente Eurico, para ver se, como eu tinha uma forte interação, amizade de longa data, né, com o então deputado Aldo Rebelo, que estava conduzindo a CPI da Nike no Congresso Nacional, a solicitação era que o Vasco pudesse aproveitar o espaço da CPI para fazer a sua defesa em relação ao que tinha acontecido e, a partir dessa defesa, garantir que o final do campeonato fosse disputado em campo, como foi. Todos sabem, nós fomos campeões, ganhamos o 3-1 do São Caetano. Nesse contato, eu era, à época, já diretor científico da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado do Rio de Janeiro, e já tinha estruturado um trabalho na FAPERJ que era chamado Memória Social do Esporte, para resgatar a memória do esporte no Rio de Janeiro, dos clubes do Rio de Janeiro, e dentre eles, inclusive, a história singular do Vasco, né? Uma história sem igual. Né? E, ao saber disso, o então presidente Eurico falou: mas você não quer fazer esse trabalho lá no Vasco? Quero. Né? Então, ele me chamou para ser vice-presidente de um departamento de relações especializadas, mas com a missão fundamental de fazer o resgate da memória histórica do clube. Né? Nós produzimos vários materiais à época, talvez alguns vocês conheçam. Né? Reeditamos, e com prefácio meu, o livro do Mário Filho, Negro no Futebol Brasileiro. Fizemos todo um levantamento histórico sobre o papel do São Januário na vida política nacional, que já resultou em vários livros, né? E a época, hoje em dia, é ultrapassado do ponto de vista tecnológico, mas nós fizemos uma
uma digitalização das fichas de todos os atletas, de todas as modalidades que o Vasco tinha dentro do seu acervo, para ter acesso à época. Então, foi um trabalho importante que estruturou o que veio ser depois o Centro de Memória do Vasco da Gama. Né? É um trabalho, acho, fundamental a ser potencializado cada vez mais daqui para frente. Então, essas contribuições me levaram depois a ser indicado como benemérito e depois grande benemérito do clube. Eu continuei com a atividade de gestão, além de professor, gestor na área de Ciência e Tecnologia. Eu fui secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, fui presidente da FINEP, que é a Agência Brasileira de Inovação, um banco público de apoio à inovação, e fui chamado a coordenar a organização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos de 2016. Assumi a Secretaria Executiva do Ministério do Esporte nesse período, que me aproximou ainda mais desse mundo do esporte, dos interesses que se movem em torno do mundo do esporte. Então, em grandes linhas, essa é a minha trajetória. Quer dizer, eu sou um professor da área de política internacional, cientista político, mas da área de política internacional, professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio, tem ampla experiência de gestão pública, né, em variadas funções, sobretudo na área de ciência. Hoje, sou um vascaíno apaixonado, né, e sou uma pessoa que se identifica com causas progressistas. Aliás, vocês vão gostar disso. Também uma coisa, para vocês é pré-história, mas para mim é história de vida. Em 84 eu virei sócio do Vasco. E o ano, para mim, é emblemático. Do ponto de vista do futebol, nós fomos até a final do Campeonato Brasileiro, perdendo para o Fluminense, aquele gol do Romerito, né, em 84. Mas foi desde então, nunca mais perdemos para o Fluminense. Tá bom. Foi a nossa resposta histórica contra o Fluminense em relação àquela derrota. Mas, na época, se deflagrou em todo o Brasil o movimento pelas diretas já. Foi a grande mobilização que levou, em última instância, à democratização e ao fim do governo militar no Brasil. E eu era o coordenador de mobilização e divulgação do Comitê das Diretas no Rio de Janeiro. Não tinha internet, nem Zoom, nem mídia social. Então, era carro de som, né? Era trio elétrico, carro de som. A gente conduziu toda a campanha. Fizemos manifestações aqui, primeiro com 50 mil, depois com 200 mil, culminando naquela grande manifestação de 1 milhão na Candelária pelas eleições diretas já. E eu conduzi todo esse processo com camisa do Vasco. Né? Então, aquilo estava marcado. Tinha camisa do Vasco, direta já, conduzindo. Quer dizer, eu sempre carreguei em todos os meus posicionamentos, mesmo acadêmicos, ou mesmo de gestão. Eu me lembro na Copa do Mundo, esse episódio, depois se vocês procurarem na internet, tem, né? Já na fase final da preparação da Copa do Mundo, tinha o Tour da Taça. Né? A Taça do Mundo viajava o mundo todo. Né? E o Departamento de Estado lá do governo americano preparou uma grande sessão. Né? Então tinha um auditório do Departamento de Estado lá, 500 pessoas, o vice-presidente americano, o secretário de Estado. E, por acaso, eles chamaram aquele ex-jogador do Vasco, aquele Kobe, né? Que foi um lateral, jogou uns 4 jogos no Vasco, para ser o embaixador da Copa do Mundo do lado americano. Então, estou em uma função pública de representação do governo brasileiro, mas essa reunião se deu um dia depois daquela final contra o Flamengo, que o Flamengo ganhou com gol roubado no impedimento, foi aquela de 2014, né? Então, aproveitei ali a televisão mundial, o vice-presidente americano, o secretário de Estado, falei, Kobe, roubaram o nosso time lá no Brasil, nós fomos garfados ali, o Flamengo nos roubou, não sei o que. Isso na solenidade. Então, sempre, para todas as funções públicas que eu exerci, sempre levei o Vasco de maneira muito firme, presente e forte. É isso. Eu acho que, Gabriel, André, a gente faria um primeiro bloco de apresentação. Esse bloco foi vencido. Sim, foi vencido. Eu não sei se eu falei demais. Exatamente quanto eu peço desculpas. Mas... Você facilitou o nosso trabalho, Luiz. Na verdade, eu vou pegar um gancho. Eu vou entrar nesse primeiro bloco de perguntas, puxando um gancho do que o Luiz falou. Na verdade, ele já deu uma facilitada no meu trabalho, né? Mas vamos lá. Nesse primeiro bloco, né, de perguntas, o outro foi de apresentação.
a gente vai perguntar a você, Luiz, mais sobre a sua experiência, tanto externa quanto interna, né? Certo. Você falou, né, da sua experiência, você é professor de Relações Internacionais, você foi foi secretário executivo do Comitê da Copa, você foi presidente da FINEP, né? E o que o torcedor vascaíno quer saber é o seguinte: como é que essa experiência, essa vasta experiência, né, que você tem de gestão, como é que isso pode fazer o Vasco a voltar a trilhar o caminho do sucesso que sempre foi o destino dele? Essas circunstâncias de vida e de trajetória profissional me levaram a ter um raio de relacionamento muito amplo, né? Tanto com empresas inovadoras, empresas que investem em empresas de base tecnológica, empresas que procuram desenvolver produtos de fronteira em várias áreas econômicas, né? Quanto pela experiência em particular da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, também me levou a ter profunda interação com um conjunto de confederações internacionais de vários esportes, dentre eles a própria FIFA. Para vocês terem uma ideia, eu fui chamado, na verdade, para essa função porque eu me desloquei um pouco da minha experiência de gestão, que era na área de ciência, tecnologia e inovação, né? Bem sucedida nessa área, por isso com bom e amplo reconhecimento. E eu fui chamado a assumir a coordenação da preparação da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos no contexto da crise que havia se estabelecido entre o governo brasileiro e a FIFA na preparação do Mundial. Você se lembra que até o secretário-geral da FIFA, aquele Jerome Vogel, chegou a dizer que o Brasil tinha que levar um pontapé no traseiro para a Copa acontecer, quer dizer, eles queriam tirar a Copa do Brasil, né? Uma declaração ofensiva a todos nós e injusta, né? Justa. Mas isso refletia uma certa... Estava havendo um problema organizativo, de fato, na preparação da Copa do Mundo. Então, esse problema organizativo foi resolvido justamente nesse contexto. Eu fui chamado para assumir essa função e nós propusemos a alteração da composição do comitê organizador local da Copa, com a entrada de um representante do governo brasileiro, que no caso fui eu. Então, eu passei a coordenar o grupo executivo da Copa e o grupo executivo da organização dos Jogos Olímpicos de 2016. Então, isso levou a interação ampla com variados atores, né, do mundo esportivo, mais próxima, eu já tinha antes, mas mais próxima. Eu participei ativamente, por exemplo, da elaboração e da viabilização da lei do Profut, né, que foi uma lei importante, né, para o resgate ou a tentativa de saneamento das finanças dos clubes brasileiros, e também com investidores do mais variado nível, tanto os investidores diretos na Copa, quanto eu me competi a acompanhar e monitorar a construção de todos os estádios da Copa. Então, não só isso implicava forte interação com os investidores, mas depois com os operadores dos estádios, né? Então, esse é um capital que a minha proposta agora é colocar esse capital, que faz parte da minha trajetória pessoal, profissional, política, por assim dizer, porque é representação política externa, né, perante vários atores, colocar isso a serviço da recuperação do Vasco, né? Acho que para mim, todas as funções que eu já ocupei, o André perguntou, eu até já disse isso quando assumi o Conselho Deliberativo do Vasco lá em 2014, né? Todas essas funções têm muito prestígio, têm muita honra, mas nada, para mim, é mais honroso e me dá mais orgulho do que ser torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso, para mim, é de fato o meu principal título. Por isso que eu carrego ele para todo lugar. E agora é uma oportunidade de eu retornar essa paixão, quer dizer, um capital construído ao longo dessa trajetória, para ajudar o Vasco nesse momento muito difícil que o Vasco enfrenta, né? Quer dizer, ajudar no processo de reerguimento do clube, né? É isso. Agora Agora eu acho que cabe a gente entrar na questão do novo estatuto, como o Luiz deixou claro aí essa primeira parte da entrevista. Vamos passar para o estatuto, que eu acho que já está contemplado. André, você pode fazer faz a primeira pergunta sobre o estatuto. Então, Luiz, sobre esse estatuto,
Primeiro, a gente, né, nós torcedores vascaínos, gente que frequenta a rede social do Vasco, a gente sabe que uma das maiores reclamações do torcedor do Vasco é que o Vasco precisa de fato se modernizar, né? E esse antigo estatuto que está em vigência até hoje, né, ele foi feito em 79 e, se não me engano, todos os redatores praticamente dele não estão mais entre nós, já faleceram, né? Só o Osório está vivo. Só o Carlos Osório está vivo, né? Agora, nós temos uma proposta de uma renovação, de uma modificação, né, de um novo estatuto, né? Quais são as vantagens que nós temos, né? Como é que a gente vê isso se modificando e melhorando o ambiente tanto interno e a relação interna do Vasco da Gama? Em primeiro lugar, deixa eu dizer o seguinte, você citou, André, o estatuto atual do Vasco é de 1979. Portanto, era período do governo militar ainda no Brasil. Sim. Então, ele, inclusive, incorporou determinadas características do período político em que ele foi aprovado. Por exemplo, o regime ele concentra poderes na presidência excessivos, não? A presidência da diretoria administrativa. Vou pegar um exemplo recente. Nessa campanha de filiação que foi feita por várias correntes do clube, né, em julho e agosto do ano passado. Quer dizer, o estatuto atual confere poderes ao presidente para simplesmente vetar sócio. Quer dizer, ele teria que, com base no estatuto, ter uma avaliação individualizada sobre cada sócio, atestando que ele é inidôneo para ser sócio do clube. Mas, de fato, não é isso que aconteceu, que vinha acontecendo. Ele simplesmente tenta vetar sócios que, porventura, ele acha que possam vir a se contrapor à sua pretensão à reeleição. Então, é um poder absolutamente discricionário e inaceitável. Então, o estatuto está ultrapassado em variadas dimensões e ele não serve para viabilizar um projeto de modernização do clube. Eu vivi isso na pele como presidente do Conselho Deliberativo. Nós chegamos a conseguir fazer, não uma reforma do Estatuto, mas fizemos algumas adaptações no Estatuto em 2015 para atender exigências legais associadas a tornar o Vasco passível de entrar no Profut. Então, mas eram adaptações pontuais e é necessário uma modernização mais ampla do clube e isso exige uma modernização do próprio Estatuto, uma reforma do Estatuto. Aqui, deixa eu dizer, isso não sei se vocês sabem, mas nós estamos tratando agora da última tentativa, da tentativa mais recente de reforma do Estatuto. Mas eu mesmo já houve duas comissões em período recente, uma montada em 2008, essa eu participei, outra em 2012, para fazer uma proposta de reforma do Estatuto. Nenhuma conseguiu encerrar seus trabalhos com uma proposta de reforma do Estatuto. Por quê? Porque a turbulência política do clube acabava interferindo e impedindo a conclusão dos trabalhos. Isso quase acontece agora de novo, porque essa comissão da reforma do Estatuto ela foi constituída em 2018. Né? Logo na sequência, veio aquela crise, a ruptura do presidente Campelo com o grupo que ele fazia parte, que é a Identidade Vasco, aquela renúncia de vários vice-presidentes. Então, isso gerou um novo período de turbulência política no clube, tanto que o trabalho da comissão da reforma do Estatuto foi interrompida e só foi retomada, na verdade, quase um ano depois, né? E felizmente nós conseguimos superar essa turbulência política, essa polarização política, e elaborar uma proposta de estatuto completo, quer dizer, encerrar a etapa de elaboração de uma proposta de estatuto. Aqui foi um processo de discussão muito amplo e participativo. Isso eu tenho que registrar. Primeiro, foi um processo aberto, foram encaminhadas centenas de propostas, o processo foi amplamente participativo no próprio Conselho Deliberativo. As votações que resultaram na aprovação da proposta de reforma do Estatuto, o que foi incluído na proposta de reforma ou foi
aprovado por unanimidade ou por votações de expressiva maioria, em geral 95%. 95%. Então, ele não foi um processo fechado, ele foi um processo amplo, prolongado, participativo. É claro, quando tem tanta gente participando, a proposta final é uma espécie de denominador comum das preferências e das proposições dos participantes. Eu acho que ninguém se sente 100% satisfeito. Eu gostaria de ter conseguido incluir mais coisa no Estatuto do que foi incluído. No entanto, aprovado a proposta de um novo Estatuto, isso não congela o Estatuto. Nada impede que essas outras melhorias que nós queremos introduzir possam ser feitas como melhorias na sequência, né? Então, como alterações estatutárias na sequência. Nada impede isso. Então, o que está em jogo agora é o seguinte: o Estatuto atual é melhor ou pior do que o Estatuto vigente? O Estatuto proposto, né? É melhor ou pior do que o Estatuto atual, do que o Estatuto vigente? Eu não tenho a menor dúvida em dizer que é muito melhor do que o Estatuto atual, do que o Estatuto vigente. Em quê? Vocês estão pedindo? Bom, primeiro, eleições diretas introduzidas como forma de escolha do presidente. Segundo, a introdução de todo um capítulo para controle e punição de gestão temerária, para punir maus dirigentes, que não existe no Estatuto do Vasco. Deixa eu já entrar numa polêmica, o pessoal diz, mas tem lei. Mas se está na lei, nós temos que acionar de fora para dentro o controle do Vasco. O que nos interessa é ter isso dentro do Estatuto do Vasco. Não acionar por fora uma lei para punir, controlar e punir maus dirigentes dentro do clube. Eles têm que estar dentro do Estatuto. É um contrassenso dizer o seguinte: não precisa renovar o Estatuto porque está na lei. E por que não renova o Estatuto com o que há de mais importante na lei para introduzir os controles necessários dentro do clube? Acho que essa que é a questão de fundo. Eu já mencionei outro avanço, quer dizer, inscrição automática de sócios. Não tem mais veto a sócio por parte da presidência da diretoria administrativa. É autodeclaratório. Cumpriu as condições, atesta que cumpriu, aceita automaticamente, sem veto, o sócio que queira aderir. Outra coisa que deu muita desinformação na mídia social. O pessoal diz, estão acabando com o sócio geral. Não é que estão acabando com o sócio geral. Todos os sócios gerais poderão ser transformados sem ônus em sócios proprietários. Então, eles estão se tornando sócios mais plenos e efetivos do clube, porque passam a ser proprietários do clube. E, simultaneamente, o valor da taxa de adesão do sócio proprietário foi reduzido em mais da metade. Estabeleceu-se o valor de um salário mínimo. Ele hoje é 2.500. Então, são um conjunto de medidas de abertura do clube, não é de fechamento do clube, e de introdução de mecanismos de controle. Há maior equilíbrio entre os poderes. Isso é positivo, isso não é negativo. Porque o Estado democrático de direito se baseia na divisão e harmonia dos poderes. O estatuto que nós temos, ele é hiperpresidencialista, ele é quase imperial. Ele foi elaborado no período do governo militar. Ele não dá segurança, primeiro, ele não dá mecanismos para o sócio do Vasco defender a sua instituição, o seu clube, e também não dá segurança para o investidor. Um investidor que, olha, quer investir, tem um clube que não tem um estatuto que assegure mecanismos de controle para punir maus gestores que sejam desonestos ou que ajam com dolo, ele não sente segurança para investir. Então, eu estou dando aqui alguns exemplos. Um que para esse grupo ele é importante. Deixa eu até ver se eu acho aqui. Esses valores que eu falei no início. Sim. Deixa eu só citar 2 fatos assim que são públicos e para a gente entrar na questão política de debate a respeito tanto da formulação quanto da possível aprovação do novo Estatuto do Vasco. Quando da sua formulação, o Grupo Sempre Vasco foi o proponente para que o sócio geral extinto fosse automaticamente, assim que cumprisse 18 meses, guindados ao patamar de sócio proprietário sem ônus. A Sempre Vasco, na pessoa do Júlio Brandt, isso com registro nas redes sociais, propôs isso e agora pede voto contrário. Da mesma forma, essas pessoas
durante a administração do Eurico, diziam que o Eurico era um ditador e que o estatuto permitia isso por conta dos amplos poderes que conferiam a ele. E agora pedem voto contrário à reforma do estatuto na Assembleia Geral Extraordinária, que pode ser que aconteça no dia 25 de agosto. Para além e essas constatações que você faz são ótimas e esclarecedoras. Mas essa questão política dos atores que jogam contra esse avanço no Vasco, você podia comentar, porque fica muito... O torcedor, principalmente o progressista, que é crítico, ele fica muito confuso e pega a contradição desses grupos que atuaram na proposta de reforma e agora pedem a sua reprovação. Eu vejo uma preocupação, só uma participação, eu vejo uma preocupação nisso nas redes, né, sobre se o novo estatuto vai aumentar a participação das pessoas na decisão sobre os caminhos que o clube vai trilhar ou não. Queria que o senhor pudesse falar mais um pouco disso, porque eu acho que é importante deixar bem claro, porque tem muita desinformação nas redes. Isso foi uma pergunta do Vinícius Carvalho, da Vasco Comunistas. Não, senhor não, você não. Não, mas aqui na Vasco Comunista o senhor não pode, tem que ser você. Tem que ser okay. Companheiro. Mas deixa eu só responder a ambas essas questões. Primeiro, dizer o seguinte, eu nunca pertenci a nenhum grupo dentro do clube, dentro do Vasco, e acho que a existência de variados grupos é positivo, faz parte da democracia interna da instituição. Mas eu acho que a lógica de confrontação de grupos não ajuda o Vasco. Eu acho que o Vasco está muito fragmentado em grupos que se auto-atacam raivosamente, com uma profusão de diferentes gabinetes de ódio muito atuantes na mídia social. E isso eu acho que isso é algo que o Vasco tem que superar. Eu sou um defensor da pacificação do clube. Pacificação não quer dizer unanimidade, quer dizer que haja normalidade institucional no debate dos rumos do Vasco, né? E que se unifique o maior campo de forças possível em torno da estruturação de um projeto que viabilize a recuperação do Vasco. Mas, para que haja pacificação e unificação, tem que haver um ambiente de confiança no diálogo e no debate. Confiança no diálogo e no debate implica cada um assumir as posições que defende, né? Você só tem diálogo a partir de posições, né? Se você omite posições, né, você não tem diálogo, você não constrói confiança. Então, eu tenho muita dificuldade em entender como determinados grupos ou lideranças, né, que participaram de todo o processo, tinham representação na Comissão de Reforma do Estatuto, votaram a favor de tudo o que foi incluído na reforma do Estatuto. Leiam isso, tudo. Acho que só teve uma votação em que eles não conseguiram incluir um item na proposta do Estatuto, mas aí ele não foi incluso, né, porque ele não teve maioria qualificada para ser incluído. Na reunião do Conselho Deliberativo, que aprovou a ata, apresentou um conjunto de emendas para essa ata. Todas as emendas foram acatadas e incorporadas à ata. Depois vota contra. Eu sinceramente, eu não entendo esse... É como se essas posições todas assumidas não fossem para valer. Ou então elas eram para valer, mas talvez não rendam o retorno eleitoral esperado. Então, se anula todo um posicionamento feito ao longo do processo da discussão e passa a fazer uma campanha pública contra a proposta de reforma do Estatuto que eles ajudaram a elaborar e que eles apoiaram e votaram a favor. Então, mas, digamos assim, isso acho que são comportamentos que nós temos que superar, né, na verdade, para poder efetivamente consolidar institucionalmente o clube. Isso, infelizmente, ocorre em vários setores do clube. Dou outro exemplo. Antes da reunião do Conselho Deliberativo, que acabou aprovando por unanimidade a incorporação das eleições diretas na nova proposta de reforma do Estatuto, eu fui o autor desse encaminhamento na reunião, nós tivemos uma reunião do Conselho de Beneméritos antes, em que havia muita resistência no Conselho de Beneméritos à aceitação da proposta da eleição direta para presidente.
Nós travamos ali um debate firme, sereno, mas firme, e conseguimos ganhar o Conselho de Beneméritos para essa proposta. A proposta da reforma de estatuto, foi aprovada por unanimidade também, como ponto inicial da discussão, no Conselho de Beneméritos. Aprovado por unanimidade, qual não é minha surpresa, na reunião do Conselho Deliberativo, no dia seguinte, que alguns beneméritos tentavam retirar o quórum da reunião. Quer dizer, sinceramente, eu acho que nós temos que ter um ambiente de franqueza, de diálogo aberto, em que cada um parta das suas posições, possa ser convencido de estar errado, ou pode ser derrotado, eventualmente, numa votação, mas nós temos que partir de um diálogo franco e aberto a partir de posições tomadas e definidas. Eu acho que isso é parte da construção institucional que nós temos que fazer no Vasco para viabilizar a sua recuperação e a sua modernização. Mas posso falar só mais uma coisinha? Sim. Para esse grupo, eu acho que é importante, porque eu localizei aqui. Entre as transgressões disciplinares do novo Estatuto, está um que diz o seguinte: é transgressão disciplinar cometer ato discriminatório de credo, religião, raça ou gênero. É isso. Maravilhoso. Então, isso eu acho que consolida a essência do Vasco. É uma formulação que não está presente no Estatuto atual. E como é que alguém pode ser contra o Estatuto que tem uma proposição dessa natureza, progressista, que defende, que além de ser progressista, expressa o que é a própria essência do Vasco? Então, um estatuto que reconhece a escola Vasco da Gama, que reconhece as camisas negras, né? Eu só queria... conjunto de avanços. Eu volto a dizer, eu vou dar um exemplo de uma emenda que eu propus que eu acho que teria sido aprovada, mas quando foi ser votado já não tinha mais quórum, a reunião teve que ser encerrada. Eu tinha feito uma emenda para garantir locais de votação fora do Rio de Janeiro nas eleições, né? Quer dizer, eu propus o voto eletrônico, foi incorporado, para além do voto eletrônico, a possibilidade de locais alternativos de votação em todo o Brasil, estourando o Brasil do Vasco, tem uma torcida nacional e global, né? Mas em Parelhão, mais de 80% da sua torcida reside fora do estado do Rio de Janeiro. Então, isso não foi possível incorporar, mas a partir da reforma do Estatuto, esse é um dos pontos que eu vou levantar. Eu acho que isso é uma melhoria que nós podemos fazer no Estatuto na sequência. Então, aprovar o Estatuto não congela o Estatuto. Simplesmente nos dá um Estatuto muito melhor do que o existente hoje. E podemos continuar melhorando o Estatuto. Reformando. Eu queria fazer o registro de alguns camaradas vascomunistas e uma mensagem especial que pintou no nosso chat e eu queria falar aqui. Então a gente tem Fernando e Ana Stern, os irmãos Stern, Vinícius Carvalho, Verônica Souza, Sandro William, Washington Henrique, Tiago Machado, nosso amigo da Identidade Vasco, Eduardo Beniacá, Gustavo Fagundes, André Flores, Fabrício Alves, nossa, Tiago Magliano, muita gente da Vascomunistas e de outros coletivos vascaínos assistindo a gente, Luiz. Mas tem uma mensagem especial que eu queria ler. Luiz é o mais preparado, mais qualificado e o único capaz de pacificar o clube. Essa mensagem foi mandada pelo grande benemérito Antônio Vicente Porfírio, que você citou no começo que você citou no começo da sua apresentação. Luiz, eu queria te fazer uma pergunta que me foi passada pelo... Deixa eu procurar aqui. Não me foi passada por ninguém. Eu mesmo elaborei. Você foi presidente do Conselho Deliberativo e, para muitas pessoas, o presidente mais democrático, né, do Conselho Deliberativo do Vasco, que realmente, de vez em quando, se torna uma batalha campal e o nível é baixíssimo. Né? É uma crítica contumaz nas redes sociais e nas nossas, inclusive, que, de vez em quando, o Conselho Deliberativo do Vasco descamba. Né? Ao mesmo tempo que algumas pessoas sempre criticaram os superpoderes do presidente da diretoria administrativa, algumas pessoas criticam essa reforma agora, teoricamente, ela daria superpoderes ao presidente do Conselho Deliberativo e não tiraria poderes o suficiente do Conselho de Beneméritos. Né? As pessoas, eu acho que não entendem bem a função e a valia do Conselho de Beneméritos
para o nosso clube, né? E também não perceberam que na reforma o Conselho de Beneméritos perdeu o direito de eleger indiretamente, fazer parte da eleição direta da presidência da diretoria administrativa e o poder de comutar penas. Também o Conselho de Beneméritos acabou perdendo, né, pela reforma. Então, esse novo equilíbrio, né, tem um lado também criticável, que as pessoas criticam, do suposto superpoder ao presidente do Conselho Deliberativo. E a gente queria desmistificar isso para o vascaíno comunista de todo o Brasil. Não, eu não. Veja só, eu acho que o estatuto proposto mantém o regime presidencialista do Vasco. Quer dizer, então, há várias desinformações circulando na mídia social, infelizmente, né? Quer dizer, o regime continua presidencialista, mas com maior equilíbrio entre os poderes e maiores controles institucionais sobre a atuação da diretoria administrativa. Isso eu acho que é muito bem-vindo. Eu já vi circular na mídia social a proposta de estatuto dá superpoderes ao Conselho de Beneméritos. Sinceramente, isso não procede. O Conselho de Beneméritos tem um poder, ele não tem, enquanto tal, tem pouquíssimo poder conferido dentro do Estatuto do Vasco. Enquanto Conselho de Beneméritos. Ele é um poder moderador do clube, responsável por zelar pelo patrimônio do clube, né? O poder efetivo do Conselho de Beneméritos não é enquanto Conselho de Beneméritos, é o fato de 150 beneméritos serem membros do Conselho Deliberativo. Então, os poderes que os beneméritos exercem, de fato, na condição de membros do Conselho Deliberativo. Então, isso é uma primeira questão a ser esclarecida. Uma segunda questão que eu também já vi circular é o seguinte: não, agora o presidente do Conselho Deliberativo retira o poder de convocação do Conselho Deliberativo, porque o estatuto vigente diz que ele pode ser convocado por proposta do presidente de qualquer outro poder e por 1/5 dos membros do Conselho, ou seja, uma solicitação de 60 membros deflagra a convocação do Conselho Deliberativo. Isso é preservado no Estatuto Novo. O pessoal pegou uma passagem que diz o seguinte: a solicitação da convocação da reunião tem que ser devidamente justificada, a sua necessidade e sua conveniência. Então, a única coisa que se pede é que, na solicitação da reunião, feita pelos 60 membros do Conselho Deliberativo, que seja justificada a necessidade e a conveniência da reunião. O que isso não altera o poder de 60 membros do Conselho Deliberativo encaminharem a solicitação de uma convocação. Depois, se houver transgressão da necessidade ou da conveniência, caberá ao próprio Conselho Deliberativo examinar isso quando ele tiver convocado. Então, não procede isso. Também ouvi circular o seguinte: adaptações à legislação do Estatuto não serão submetidos à Assembleia Geral. Isso é uma usurpação dos poderes da Assembleia Geral. Já é assim, conduzir e é natural que seja assim. Se já existem leis que afetam o funcionamento do clube e que tornam o estatuto desatualizado em relação a leis que o clube tem que cumprir, é possível aprovar uma adequação do estatuto à lei no Conselho Deliberativo. Isso já é assim. Eu conduzi isso em 2015, eu falei isso aqui antes. Em 2015, nós mudamos 30 itens do estatuto atual do Vasco para adequá-lo às necessidades de aprovação do Profut. Como era adequação legislativa, inclusive a Lei Pelé e outras, né? Não precisou ser submetido a uma Assembleia Geral, porque era a adaptação do Estatuto a normas legais. Então, não há novidade em relação ao que o novo Estatuto propõe em relação ao que já está no Estatuto atual. Já alterações estatutárias e reformas estatutárias que não sejam simples adaptação a normas legais, tem sim que ser submetidos à Assembleia Geral. Isso está previsto e está garantido na nova proposta do Estatuto. Então, sinceramente, a nova proposta do Estatuto não confere superpoderes ao Conselho de Beneméritos, em absoluto, não confere poderes excessivos ao presidente do Conselho
deliberativo, não tem essa avaliação. Agora, gera maior equilíbrio entre os poderes do clube, e eu acho que isso é muito bem-vindo para a modernização do clube, para aqueles que defendem o Estado democrático de direito. Para aqueles que defendem um modelo imperial, podem não gostar. Mas os mesmos que hoje estão se pronunciando contra a reforma, acho que sempre criticaram esse estatuto vigente por ser imperial. Então, acho que há uma contradição de posicionamento nessa questão. André, a pergunta do nosso amigo Gustavo Fagundes, você recebeu aí? Vamos lá. Então, gente, o Gustavo Fagundes, né? Ele é do leste fluminense, assim como eu, né? Ele é morador de Niterói e eu sou morador de São Gonçalo. E o Gustavo Fagundes fez uma pergunta para a gente, até porque ele sempre fala, né? E sempre vai, às vezes, até conosco, nas sedes do Vasco da Gama, né? Só que ele quer saber se terão mais embaixadas, né? Na verdade, terão embaixadas do Vasco da Gama descentralizadas, né? Saindo da capital Rio de Janeiro e avançando até para o leste fluminense, no estado e também pelo Brasil. Como é que seria isso, Luiz? Como é que a gente pode fazer? Essa é uma proposta... desculpa, eu te atropelei. Pode falar. Responder. Acabei de interromper, peço desculpa. Não, essa é uma proposta, outra inovação fundamental do novo estatuto, que ele propõe criar embaixadas do clube fora do município do Rio de Janeiro, fora do estado do Rio de Janeiro e fora do Brasil, criando canais de participação na vida social do clube, para além das sedes do clube aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, inclusive aquela proposta que eu mencionei antes, que eu tinha feito emenda para viabilizar locais alternativos de votação nas eleições do clube fora do Rio de Janeiro, a ideia é justamente que as embaixadas fossem os locais que abrigariam locais alternativos de votação no dia das eleições do Vasco. Então, esse é uma das iniciativas permitida pelo novo estatuto de enraizamento nacional do clube e de valorização do patrimônio que nós temos, que é o fato de termos uma torcida efetivamente nacional. Isso, aliás, tem raízes históricas. Isso vem do fato do Rio ter sido capital. Né? Antes da televisão tinha a Rádio Nacional que transmitia os jogos. E, por conta disso, há 2 clubes brasileiros que têm efetivas torcidas nacionais, com a grande maior parte dos seus torcedores moradores fora do seu estado de origem do clube, que é o Vasco e o nosso principal rival. Então, isso é um patrimônio do clube, isso é um capital do clube, e ele tem que ser justamente cultivado, preservado, valorizado, criando canais de participação para esses sócios e torcedores. Não precisa ser apenas para os sócios. Os torcedores terão ali um ambiente de convivência, um ambiente de cultivo da vascainidade em todo o Brasil e fora do Brasil. Então, eu essa pergunta porque ela permite destacar outra inovação muito importante introduzida na proposta do novo estatuto. Então, Macena, você queria registrar alguma coisa? Eu acho que a gente já pode partir para o terceiro bloco, falar do programa para o Vasco, de futuro. A discussão sobre o estatuto é excelente, mas isso está sendo massivamente conversado e dialogado em outras lives, né? Ao passo que a gente tem que pensar no clube, na sua administração e na sua política. O André vai começar esse bloco, correto? Só deixa eu fazer antes de entrar, só uma última referência sobre o estatuto. É porque, veja só, qualquer pessoa que ame o Vasco, que leia a proposta de novo estatuto e compare com a proposta, compare com o estatuto vigente, eu tenho certeza que ele vai apoiar com entusiasmo o novo estatuto proposto, desde que a coisa seja encarada com objetividade, não com preconceito, não com mobilização de opiniões superficiais, e sim porque as posições de quem está contra não se sustentam. Primeiro, por serem falsas em termos de informação, e dei aqui alguns exemplos de falsidade, mas segundo, porque
ninguém apresenta um argumento para dizer que o estatuto proposto é pior do que o estatuto vigente. Ninguém. Se não é, então aprova e vamos, se querem melhorar mais, vamos avançar melhorando mais. Então, eu acho que divulgar a proposta de estatuto, colocar isso à disposição do sócio que esteja, de fato, interessado em entender o que é que está em jogo na aprovação do novo estatuto, eu acho que seria muito importante. Eu queria fazer um apelo a todos que fizessem esse exercício, deem uma lida na proposta do novo estatuto, compara com o estatuto atual, para formar o seu julgamento isento sobre a matéria e não se deixar levar por, digamos assim, ondas, né, superficiais, que são potencializadas, às vezes artificialmente, na mídia social. Eu queria fazer uma observação. Fala, Marcelo, perdão. Eu queria fazer uma observação sobre a importância das embaixadas nesse contexto que a gente está vivendo de instabilidade na questão de transmissão dos jogos. Isso, o Vasco tem a torcida nacional, isso é fundamental, que a torcida de fora do Rio de Janeiro não fique órfã, não fique sem conseguir ver o jogo do Vasco. Com certeza. E em ambientes dedicados ao Vasco, né? Uma observação óbvia e que às vezes escapa a alguns vascaínos que estão mais dedicados ao mundo dos mercados, né? E pouco dedicado ao mundo das instituições que escapam ao mercado, é que o Vasco demanda, inclusive para negociar com instituições de mercado, com empresas, com agentes, de um estatuto que o modernize, que o ponha no século XXI. Então, quando a gente vai entrando agora na seara do programa para uma gestão que coloque o Vasco no seu lugar devido, o estatuto tem que ser considerado, porque é a partir dele que a gente vai ter uma base de regulamento interno para proceder e tomar as atitudes administrativas, as atitudes deliberativas para o nosso clube. Então, vamos começar a falar um pouco do programa, mas sempre falando desse programa para o clube, pensando em como o estatuto pode ajudar, pode dar um impulso, pode dar segurança para esse programa que vai fazer avançar o Vasco. Você queria fazer outra pergunta ou já posso entrar na resposta? Primeiro deixa eu situar, acho que é importante situar o nosso desafio. Né? Nós estamos num momento dramático. Essa é a minha leitura da situação do clube hoje. Porque são as relações internacionais. Né? E a disputa de poder é parte inerente do estudo das relações internacionais. Né? E de certo modo, o esporte, incluindo o futebol, é uma espécie de simulacro da guerra. Né? Você delimita o território, coloca rivais em disputa, organiza regras para que não seja usada a violência nessa disputa, né? A princípio, por isso, punido com falta ações violentas. Então, é uma disputa, um jogo de concorrência, disputa. E num território determinado, regido por regras. E isso tem paralelos com o estudo das relações internacionais, relações de poder no sistema internacional. E uma das questões chaves do estudo da disputa de poder em qualquer sistema é que a disputa de poder é relativa em relação ao poder. Né? Você não tem poder em si. Você tem poder em relação ao seu adversário, ao seu rival. Né? Então, qualquer projeto institucional tem que situar o seu projeto de vitória no contexto da disputa, vendo a correlação de forças com seus principais rivais, no nosso caso aqui, com o nosso principal rival. E esse é o drama da situação. Eu vou materializar esse drama. Eu não sei se vocês viram ou tiveram a oportunidade de ler o balanço do Vasco e do nosso principal rival de 2019. A diferença de receita é de 750 milhões de reais em um ano. Em um ano. Quer dizer, esse cenário é um cenário que, se não for revertido o mais rapidamente possível, vai consolidar uma assimetria que nós não podemos aceitar, porque seria aceitar uma condição de inferioridade
para o Vasco. Então, esse é o tamanho do desafio que nós estamos enfrentando. O Vasco é um gigante, é uma das maiores torcidas do país e está ali em 13º em geração de receita. 13º em geração de receita. Então, digamos assim, esse drama se apresenta com uma dívida de curto prazo, muito alta, e dificuldade na viabilização de geração de receitas efetivas, né? Que deem sustentação a um projeto que nos recoloque, né? Em patamar de competitividade com o nosso principal rival. Então, esse é o contexto, né, mais geral. Ele é fundamental porque esse contexto, nós temos que pensar as alternativas, e tem um tema polêmico que eu quero trazer para você, eu sei que ele é polêmico, vai dar polêmica aqui nesse grupo, mas eu queria debater ele com vocês, para a gente ver o caminho de trilhar e vencer esse desafio. Então, esse é o tamanho do desafio. Qual é a origem desse desafio da crise que nós estamos enfrentando agora? Eu tenho a seguinte diagnóstico. Nós temos uma crise técnica, esportiva, não só no futebol, mas como o futebol carro-chefe se expressa sobretudo no futebol, que, por sua vez, decorre de uma crise financeira, já mencionamos, alto endividamento, baixa captação de receitas. E essa crise financeira, no meu entender, também é fruto de uma instabilidade política que se estabeleceu no clube. Eu, como cientista político e observador participante da vida política do Vasco nas últimas 2 décadas, quer dizer, o que eu vi e consegui captar é que a vida política do clube esteve, durante mais de 2 décadas, polarizada por uma figura polêmica que era o Eurico, né? Que era polêmica, gerava forte adesão, forte rejeição, mas isso organizava a vida política do clube, entre quem era a favor e quem era contra, né? Mais ou menos. É como se fosse a época da bipolaridade da Guerra Fria, né? Você tinha 2 polos, né? Isso organizava a vida política do clube. A partir da saída dele da presidência e do contexto em que se deu essa saída, e na sequência do falecimento dele, né? Quer dizer, essa bipolaridade ela deu margem a uma gigantesca fragmentação política, né? Que nós estamos vivendo isso no clube, né? Já mencionei no início, quer dizer, vários ataques raivosos entre grupos, ataques pessoais, gabinetes de ódio, gerando um quadro de instabilidade e de judicialização contínua da vida institucional do clube e das disputas eleitorais do clube. Nós estamos entrando em outra assembleia que será judicializada, né? Essa agora da reforma e possivelmente, infelizmente, também a da eleição que vem em seguida. Então, eu acho que nós precisamos, de fato, constituir um polo de pacificação e unificação do clube. Acho que isso é fundamental e é a chave para a solução do que vem em seguida, da parte financeira e da parte esportiva. Então, isso implica recriar um clima de confiança, é o ponto que eu mencionei no início aqui da reunião, que tenha visão institucional, concepção de consolidação institucional. Então, eu acho que isso é fundamental. Se não for isso, vai continuar uma lógica de fragmentação e turbulência que vai afastar investidores do clube. Bom, se conseguirmos esse caminho de pacificação e unificação, o desafio passa a ser o seguinte: como reverter essa assimetria estabelecida? Aqui vai um parênteses, não sei se... Eu acho que às vezes o pessoal também acha que nós temos que imitar o caminho que o nosso rival tomou. É só fazer o que ele fez que nós vamos chegar lá. Não é assim. Porque o nosso rival trilhou um caminho em que o modelo de captação de receita, sobretudo a televisão, na sua origem, ele era equilibrado. O Vasco ganhava, em termos de receita de televisão, o mesmo que o Flamengo, viu o acordo coletivo negociado pelo Clube dos 13. Isso foi implodido e uma diferença que era relativamente pequena de receita e arrecadação global, entre 30% e 50%, ela foi
foi aumentando, se magnificando ao longo de uma década. Né? Então, esse desnível, sobretudo na arrecadação dos contratos de televisão, criaram as condições para o Flamengo... Acabei cometendo um ato falho, não queria citar o nome, mas para o nosso rival, ter o desempenho de saneamento financeiro que ele teve. Ele está dentro desse contexto, ele não está fora desse contexto. E o Vasco não está nesse contexto. Então, nós temos que encontrar caminhos alternativos. Eu digo até, esse pessoal que teve na base do planejamento financeiro da diretoria do Campelo, que agora se apresenta como base do planejamento de uma candidatura alternativa. O caminho que eles apontaram é um caminho de recuperação gradativa de capacidade de investimento via redução de dívidas. Então, eu tive uma apresentação no Conselho Deliberativo, foram feitas projeções em PowerPoint, fracassou. Houve superávit no primeiro ano de gestão por conta da venda de um atleta que não foi formado por essa gestão, que era o Paulinho, e no balanço de 2019 já há prejuízo. Né? E o que é apontado como um caminho de recuperação é um tripé que todos nós temos que trabalhar, e com seriedade, que é alavancar investidores de patrocínio, garantir receita de televisão e garantir um trabalho de formação de atletas que dê tempo de valorização do atleta, tanto técnica quanto financeira, né, em termos de patrimônio do clube, a partir da passagem do trabalho de base para o trabalho profissional. O aumento de receita desses três pilares, ele não reverte em prazo curto a simetria de receitas que se estabeleceu entre nós. Então, diante desse quadro, eu entendo que um caminho mais rápido para viabilizar, para nos tornar competitivos e inviabilizar a consolidação de um patamar de prioridade esportiva e técnica, seria adotar determinado modelo de montagem de sociedade empresarial para conduzir alguns esportes, inclusive o futebol. Se chama clube-empresa, mas tem vários modelos de clube-empresa. O que eu acho que se adequa mais aos interesses, às tradições do Vasco, é um modelo que eu chamo de modelo alemão, em que o clube não abre mão do controle acionário da sociedade a ser montada para a gestão do esporte. Então, usando uma analogia, uma espécie de parceria público-privada com controle do público sobre a parceria a ser montada. Então, se não for isso, eu não posso aceitar essa modelagem. Eu dou sempre como exemplo, o meu irmão em Portugal é torcedor do Belenenses. Não sei se vocês acompanham futebol português. Sim, sim. Belenenses é uma espécie de América, lá de Lisboa, um time simpático, né? Tradicional, né? Já foi campeão português uma vez, 3 vezes de taça de Portugal. O que aconteceu com o Belenenses? Ele constituiu pela legislação portuguesa uma SAD, uma sociedade empresarial responsável pelo futebol. Houve uma ruptura entre a empresa e o clube. Quem continuou disputando a primeira divisão do futebol português foi a empresa. O clube teve que voltar para a 5ª divisão lá, regional de Lisboa, para refazer o trajeto que, na melhor das hipóteses, leva 6 anos de reingresso na primeira divisão. Ou seja, o clube, eu estou pegando isso como um contra-exemplo, o clube não pode perder controle da sociedade acionária que administra os seus principais esportes, e, sobretudo, o futebol, que é o carro-chefe. Então, essa é uma proposta que eu defendo. O Thiago pediu, mas relaciona isso com o estatuto. Exatamente isso. O estatuto garante, viabiliza essa proposta. Coisa que o estatuto, não o estatuto atual, o estatuto proposto, né? Ele possibilita a constituição de sociedades empresariais com participação do clube. As condições o próprio clube estabelece, né? Coisa que não está prevista no estatuto atual vigente do clube. Então, essa própria alternativa, que é uma alternativa estruturante de recuperação do Vasco, e que, no meu entender, é a que garante uma recuperação mais rápida e mais sustentável para o clube. Volto a dizer, também aquela parte de gestão temerária.
É isso, não adianta você ter uma gestão que torne... Eu já falei isso em outros programas. Nós não precisamos de ter um time competitivo. Nós precisamos de ter uma sucessão de times competitivos. Não adianta você gastar um monte de dinheiro que você não tem, não pagar impostos, aliás, como a gestão atual continua sem certidões negativas, você não honra compromissos fiscais, você gasta e depois não tem como sustentar um time competitivo, vai perdendo aqueles atletas, aumenta a dívida. Então, você juntar as duas dimensões, punição de gestão temerária, dando garantia para o investidor, e modelagem de um modelo de sociedade empresarial, onde o clube mantém o controle acionário, eu entendo que essa é o caminho mais seguro e rápido para a recuperação financeira e esportiva do Vasco. Então, Luiz, nessa proposta, o Vasco não seria uma empresa, mas sim seria acionista, mas sim seria, porque isso no estatuto está claro que é uma associação esportiva, não pode, mas seria acionista de uma empresa que poderia gerir e geriria seus principais esportes, o futebol. No caso seria o futebol, não? Você pode ter modelagens, o nome você constitui uma associação, o clube continua clube, o clube não vira empresa. Essa ideia de clube-empresa às vezes dá confusão, porque parece que necessariamente o clube vai virar empresa. Mantém-se o modelo associativo do clube. Legal. E justamente o que o modelo alemão... Há alguns clubes que violam na própria Alemanha o modelo alemão, mas o princípio ordenador do modelo alemão é que a associação controla as sociedades empresariais que vierem a ser montadas para gerir determinadas modalidades esportivas. No caso do futebol, é isso. Você faz uma parceria com um investidor, parceiro, ou mais de um parceiro, né? Acho que se tiver um investidor, fica mais sólida a proposta. Monta uma sociedade empresarial sob o controle acionário da associação do próprio clube, mas fazendo acordo de gestão. Claro, quem está investindo ele vai querer fazer um acordo de gestão para garantir o retorno dele para o investimento que ele está fazendo. Mas preservando o controle do clube. Porque acho que essa que para mim, é o limite do aceitável. Né? E eu volto a dizer para vocês, quer dizer, eu estou raciocinando no contexto que está formado. A minha opinião, 10 anos atrás, não seria essa. Nós teríamos condições, num patamar de maior equilíbrio financeiro com nossos principais rivais e com o nosso principal rival, nós poderíamos ter alternativas que nos tornassem competitivos sem necessariamente recorrer a essa modalidade. Eu, sinceramente, não vislumbro outra que nos dê segurança e rapidez na viabilização da geração de receitas para reposicionar o Vasco, a não ser esse. Várias outras medidas são necessárias e possíveis. Né? Inclusive, ter uma gestão austera. Claro, eu sou inteiramente a favor. Mas essa é o que nos permite reverter de maneira mais rápida e segura a assimetria de receitas financeiras hoje estabelecidas no futebol brasileiro. E isso tem a ver também com a medida provisória, né? Sim. Que trata dos direitos de transmissão. A gente pode entrar nessa discussão também. Né? A gente vai comentar isso, as relações externas do Vasco. André, Vasco. o Gabriel... Vou fazer uma pergunta. Vai, André. Que o Pedro Nascimento, né, ele é um dos membros da Vasco Comunistas e ele é um grande estudioso do futebol, né? Acompanha futebol brasileiro, futebol internacional, futebol europeu principalmente, né? Sempre está analisando, colocando no papel as táticas dos clubes. E, né, a gente sabe que historicamente o Vasco da Gama é um clube formador, né? Um clube que trouxe para o futebol grandes jogadores, né? A gente pode citar Pedrinho, Felipe, o próprio Romário, Edmundo, né? Thales, né? O próprio Roberto Dinamite, né? Então o Vasco é uma fábrica de talentos, né? E o Pedrinho, né? O Pedro, né? Nascimento, o nosso Pedrinho, né? O Pedrinho da Vasco Comunitário, no caso, ele fez uma pergunta assim, muito interessante. Ele perguntou se seria bacana, se seria interessante o Vasco ter uma meta, um percentual de atletas formados na base
no time de cima. O que você acha sobre isso, Luiz? E isso faz sentido com um plano de saneamento financeiro e de aumentar as receitas, né? Não, tem, mas as coisas têm que ser vistas de forma integrada. Porque o que está acontecendo hoje para o Vasco? Você mencionou o Thales Magno, talvez aconteça com o Thales Magno. É que, dada a gravidade da crise financeira do clube, o trabalho de formação, mesmo quando ele é bem feito na base, na transição para o profissional, queimam-se etapas na venda do atleta. Ou seja, você não dá tempo para o atleta se formar como atleta, com participação na equipe profissional, e nem desse atleta em se valorizando tecnicamente, se valorizar financeiramente como patrimônio do clube. Então, resumindo, nós somos forçados para sanar problemas financeiros imediatos, somos forçados a vender atletas precipitadamente e por valores reduzidos em relação ao potencial de receita que esse atleta poderia gerar para o clube. Então, eu entendo a observação do Pedro, eu entendo. O que eu diria é o seguinte, quer dizer, não sei se nós conseguimos resolver como percentual. Eu acho que o nosso objetivo deve ser formar e aproveitar o maior número de atletas possível da base, mantê-los por um período mais prolongado, que é de capacitação técnica e valorização patrimonial, para o Vasco se beneficiar ao máximo desse investimento que ele faz. Então, eu estou inteiramente de acordo com ele, só que eu não sei se resolve, dada a gravidade da situação, via fixação de um percentual. Mas, como objetivo, eu estou inteiramente de acordo com ele. Sim. E também evita com que os atletas, eu vejo isso no Vasco, por exemplo, atletas muito jovens, assumindo grandes responsabilidades e às vezes até queimando o jogador. Exatamente. Não, é que não amadurece o jogador. Quer dizer, é uma falha na formação dele como atleta completo. Não da formação de base, mas na transição dele para o profissional. Então, acho que você tem toda a razão. Posso? Ou o Macena vai fazer? Ou você já está preparado, Macena? Ou posso? Pode. Uma pergunta, Luiz, trazida pelo Rodrigo Oliveira, também vascomunistas de Duque de Caxias, a respeito do centro de treinamento do Vasco. O Vasco está construindo ali nas imediações da gloriosa Cidade de Deus, pertinho aqui de casa, eu moro na Taquara. Tá e você se posicionou, a meu ver, muito acertadamente, e foi assim louvável em todos os grupos e redes da Vasco Comunista, as pessoas aplaudindo o seu posicionamento a respeito do nome do Centro de Treinamentos do Futebol Profissional do Vasco. A gente queria ouvir você falar um pouquinho mais da importância desse centro de treinamento, exatamente para o aproveitamento do esporte, né? Mas homenagear quem a gente quer que seja homenageado. Eu vou deixar você falar. Nós já botaram aqui até na tela o CT Barbosa. Não, primeiro que acho que a iniciativa do centro de treinamento é mais uma demonstração de força da torcida vascaína, né? É uma campanha de adesão de sócios que aderiu, viabilizou a construção do centro de treinamento. Então, foi um esforço em que a torcida abraçou a instituição e investiu na sustentação da instituição. Eu só lamento que esse gigantesco esforço feito pela torcida e pelos sócios do clube para viabilizar a construção do centro de treinamento tenha convivido com períodos em que os próprios funcionários do clube e atletas do clube ficaram meses sem receber salários. Quer dizer, agora parece que houve uma redução do atraso no pagamento de salário, mas só lamento que uma coisa esteja em contradição com a outra. Mas, então, a iniciativa é muito boa, absolutamente fundamental para o trabalho de base, para o trabalho profissional do clube no futebol. E isso não é essa mensagem que acabou tendo bastante repercussão na mídia social, a mais recente. Mas essa é uma bandeira que eu abracei já há alguns meses atrás. Né? Alguém levantou essa ideia na internet, eu achei fantástico. Dar o nome de Barbosa para o CT do Vasco. Porque o Barbosa é uma figura singular, né? Na história do futebol brasileiro e na história do Vasco. Né? Goleiro, o Vasco era a base da seleção brasileira na Copa de 50. A seleção, inclusive, ela treinava em São Januário, ela
ficou albergado em São Januário na preparação dos jogos. O São Januário era a concentração da seleção brasileira. E o Barbosa era um goleiro fabuloso, fantástico, né? E a perda daquela Copa do Mundo ficou profundamente marcada. Ele passou a ser perseguido. E a perseguição a ele era um misto, né? Porque era uma perseguição a ele por ser atleta do Vasco, né? Aí, digamos assim. Depois isso tem um contexto que tem a ver com o nascimento da rivalidade Vasco-Flamengo. Depois nós podemos até voltar a ele, mas ele tinha essa carga de ataque ao Vasco e tinha uma forte carga de preconceito racial dirigida a ele, né? O fato dele ser um jogador negro, né? Isso claramente foi usado contra ele. Quer dizer, as críticas a ele misturavam dois preconceitos: o preconceito contra o imigrante, contra os construtores do Vasco, e o preconceito contra o negro na figura do Barbosa, o grande goleiro Barbosa, grande ídolo Barbosa. Então, nesse contexto, eu acho que sempre eu tento resgatar a essência do clube. Eu acho que o Vasco tem essa essência que a gente está comentando aqui desde o início do programa. É o combate à discriminação, a luta contra os poderosos, né? A luta contra a desigualdade, a promoção do povo pobre e trabalhador, levar o povo pobre e trabalhador para disputar com a elite nos esportes de elite, né? Então, dar o nome de Barbosa ao centro de treinamento, ele simbolizaria isso tudo. Quer dizer, ao mesmo tempo, a gente estaria fazendo uma homenagem a ele, pessoal, né? Quer dizer, uma espécie de resgate da honra dele, que foi tão vilipendiada em vida, né? Então, é um desagravo a injustiça que ele sofreu, e também é uma reafirmação da nossa luta permanente contra o racismo. Então, ele juntaria essas duas dimensões, e acho que nada expressa mais a essência do Vasco do que essa manifestação. Por isso que eu apoiei fortemente aí essa proposta de dar o nome do CT Barbosa. Continuando com relação ao patrimônio, Luiz, a gente tem uma reforma estrutural do São Januário proposta, passou pelo Conselho de Beneméritos, o projeto, correto? E o clube está tentando captar. Como você vê o projeto, como membro do Conselho de Beneméritos que aprovou a proposta? Como que você vê as possibilidades, as viabilidades daquele terreno, daquele estádio, daquele lugar? Porque eu falo sempre, não só do estádio Vasco da Gama de São Januário, do complexo, que tem a escola, que tem o parque aquático, que tem o estádio, mas eu falo do terreno, porque eu já vi muita gente em rede social dizendo que o Vasco tinha que sair dali por estar cercado de favela e ir parar em Jacarepaguá, como tem já o CT, ou na Barra da Tijuca, ou em Santa Cruz, ou como no caso do Atlético Mineiro, que está fazendo um estádio quase no limite de BH, quase saindo da cidade. O Vasco, para mim, tem que permanecer naquele espaço. E São Januário tem que ser reformado, engrandecido, estruturalmente modificado para dar conforto e possibilidade das pessoas assistirem com dignidade os jogos do Vasco. Então, eu queria saber o que você pensa a respeito da reforma de São Januário. Não, em primeiro lugar, é o seguinte: quem quiser tirar o Vasco ali do bairro, hoje bairro Vasco da Gama, por estar cercado de comunidade, não entendeu o que é o Vasco. Ele ele tinha que ser torcedor do Red Bull, vai para outra coisa, né? Ali expressa a essência do Vasco. O Vasco é um clube popular. E se o Vasco se afastar dessa essência, ele morre, né? Então o Vasco não pode se afastar dessa essência. Essa é a sua essência, é um clube popular. O estádio precisa de modernização? Claro que precisa. O estádio é de 27, teve algumas modernizações parciais, mas limitadas. Está um pouco como o nosso estatuto, né? Precisa ser reformado, precisa ser modernizado, né? E eu, no Conselho Deliberativo, ao longo desses 20 anos que eu participo do Conselho Deliberativo, eu já vi várias propostas de reforma de São Januário serem apresentadas, né? Não só essa última, né? Acho que eu vi 4 ao todo, né?
soluções diferentes para aproveitar o estádio, para modernizar. Nós temos que criar um estádio que abrigue um público maior, que seja atrativo para um público maior. Então, acho que a modernização é necessária. Várias soluções diferentes são possíveis. Em última instância, todas acabaram não vingando porque não puderam viabilizar o investimento necessário para materializar a reforma proposta. Então, quer dizer, voltando à minha circunstância de vida, trajetória profissional, quer dizer, eu convivi com todos os construtores, investidores, operadores de estádios que participaram do esforço da Copa do Mundo, inclusive outros em algumas arenas referentes aos Jogos Olímpicos, né? Eu posso dizer que há interesse em investimento em São Januário. São Januário tem muito a oferecer. Aliás, do ponto de vista da localização, ao contrário do que algumas vozes dizem, que querem tirar o Vasco ali do local onde ele se encontra hoje, a localização é estratégica, pertinho da Avenida Brasil, perto de acesso da linha vermelha. Quer dizer, ele está muito bem posicionado, desde que haja um projeto viável que não se limita ao estádio. Isso é um ponto importante. Qualquer projeto de recuperação de São Januário, ele tem que se ancorar num projeto de intervenção urbana que melhore as condições de vida das comunidades no entorno de São Januário. Isso é parte o São Januário pertence àquele ambiente. O ambiente tem que ser melhorado como um todo. Eu lamento muito, eu quero dizer aqui, quer dizer, a oportunidade que o Vasco perdeu por ocasião da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. Quer dizer, eu não vou entrar aqui em mérito de julgamento político dos atores, mas nós tínhamos um governador do estado vascaíno, um prefeito vascaíno. Eu era o coordenador executivo dos Jogos Olímpicos, grande benemérito do Vasco. Coordenador executivo da Copa do Mundo, grande benemérito do Vasco. Como é que o Vasco não aproveitou esse momento para fazer um projeto de intervenção e modernização em todas as suas estruturas, inclusive em São Januário? Eu acho que eu lamento essa tal oportunidade que foi perdida, né? Porque era uma conjunção de circunstâncias favoráveis que o mínimo de visão por parte da direção do Vasco à época teria viabilizado um grande projeto de modernização de toda a infraestrutura, todo o patrimônio do clube. Quando eu saí do Ministério do Esporte, voltei aqui para ser novamente presidente da FINEP, eu já era presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, eu cheguei a fazer negociações com a prefeitura, né, para ver se ainda dava tempo de fazer um projeto. Inclusive, chegamos a desenhar um projeto que viabilizaria, era uma intervenção urbana bastante abrangente nas comunidades do entorno, com várias melhorias, mobilidade, investimentos em infraestrutura de educação e saúde, uma intervenção importante, viabilizando, melhorando os acessos à Avenida Brasil, linha vermelha, quer dizer, um investimento na qualidade de vida de todas as comunidades do entorno, e a captação de investimento para o projeto de modernização do Estado. Isso eu aprendi lá, sobretudo em São Paulo, mas também em alguns outros, não só São Paulo, na Copa do Mundo, que houve lançamento de títulos de potencial construtivo por parte das prefeituras que bancaram a possibilidade de financiamento nos estádios, né? Então, isso seria, esses títulos seriam pedidos pelo governo municipal, pela prefeitura, para a região de São Cristóvão como um todo, e reverteriam para esse trabalho, para esse projeto de intervenção urbana no entorno de São Januário e na modernização do estádio. Infelizmente, já era tarde demais. Eu voltei, já era 2015, já tinha passado a Copa do Mundo, já estávamos ali praticamente um ano dos Jogos Olímpicos, e infelizmente não deu mais tempo para viabilizar esse projeto. Mas os contatos todos foram estabelecidos com investidores e com as áreas responsáveis do poder público, e acho que nós podemos recuperar isso, mas a chave aí é o investidor. Nós temos que viabilizar o investidor. E em todos os projetos anteriores, inclusive esse mais recente, que foi aprovado no Conselho de Benemérito, não chegou a ser aprovado no Conselho Deliberativo, esse, em última instância, foi um entrave para a viabilização da modernização. Macena.
Eu queria entrar aqui numa questão da relação do Vasco com outras instituições, com governo, com empresas. Sim. Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção foi a vergonhosa, uma mancha na história do clube, né? A foto do presidente do Vasco com o presidente do rival e o Bolsonaro. Eu acho que o Vasco ficou até a reboque ali, ficou até uma posição meio subserviente. Eu acho que não fica legal isso. E aí, como é que você vê qual vai ser a relação do Vasco com os outros clubes, com o rival, com o governo? E também, uma outra questão que o torcedor, muita gente que eu vejo assim, quer saber, é sobre a relação com os empresários, jogadores, polêmica nos últimos anos, e com a televisão. Por exemplo, o Vasco recebeu 119 milhões de reais em 2019 de direito de transmissão. É disparada a maior fonte de arrecadação do clube. E aí eu queria saber como é que vai ser tratada essa questão nesse contexto de instabilidade nessa parte de transmissão dos jogos dos clubes de futebol. Tá. Deixa eu começar pela primeira questão. Pela minha experiência como gestor, eu acho que a nossa posição sempre tem que ser institucional. Né? Institucional. Então, veja só, eu acho que o Vasco tem que se relacionar com o presidente da República, quem quer que seja o presidente da República. Ele tem que se relacionar com o governador de Estado, quem quer que seja o governador de Estado. Ele tem que se relacionar com o prefeito do Rio de Janeiro ou de qualquer outra cidade, quem quer que sejam esses prefeitos. Né? E eu acho que o Vasco perdeu muita representatividade. O Vasco já teve muito mais representatividade. Presença, articulação com a FIFA, articulação com a CBF, articulação com as variadas confederações, presença política, articulação com o Congresso Nacional, articulação com o poder público de diversas... Eu acho que o Vasco perdeu muita representatividade. Isso é algo que, da minha parte, eu estou disposto, em qualquer função que eu ocupe, ainda mais se for a de presidente do clube, a restaurar a representatividade do clube. Bom, em relação àquele encontro específico, eu me posicionei fortemente contra. Né? Eu achei, até eu circulei no texto dizendo que aquilo era uma vergonha histórica. Mas o que era vergonha histórica ali? Não era o fato do Vasco estar reunido com o presidente da República pelo fato de eu não concordar politicamente com o presidente da República. O problema é qual era a agenda daquela reunião. O Brasil estava ainda está, mas naquele momento, em plena escalada da pandemia. Os governos estadual e municipal do Rio de Janeiro haviam imposto regras de restrição ao contato físico e, portanto, de isolamento social, que impediram a retomada do campeonato carioca. E o quadro era de expansão acelerada da pandemia. No dia daquela reunião, foi o primeiro dia em que o Brasil batia o recorde mundial de mortes por Covid. Por triste coincidência, naquele mesmo dia. E qual foi a agenda da reunião? Antecipar o retorno das atividades do futebol, acelerar a retomada do calendário esportivo, em particular do futebol no Rio de Janeiro. Mas ali era pressão para a retomada das atividades esportivas como um todo. Eu entendi que aquela posição foi uma total irresponsabilidade. Se alinhou com uma posição que era negacionista em relação à escalada da pandemia, que não valorizava os cuidados devidos com a vida e com a saúde, inclusive dos atletas e funcionários do clube envolvidos com a atividade esportiva. Lembrando que isso era um momento de escalada. Aqui no Rio até tem um certo declínio, ainda não está resolvido o problema, mas no momento da escalada. Então, a mensagem era a pior possível. Quer dizer, qual seria o papel, no meu entender, da diretoria do Vasco? Ele teria que ter capitaneado, exercido uma liderança para formar um fundo de captação de recursos na CBF para bancar a possibilidade dos clubes adotarem todas as medidas de preservação da saúde necessárias.
A CBF teve um lucro no ano passado de quase R$1 bilhão. O Vasco não tomou liderança nesse processo. A CBF até criou um fundo que o Vasco não pôde ter acesso depois, com valores menores, porque ele não tem as certidões negativas e, portanto, não poderia receber esse aporte. Mas a liderança foi no sentido absolutamente contrário, que eu acho que deveria ter sido. Ele teria que ter sido um líder de uma agenda de preservação da vida e da saúde e da geração das fontes financeiras necessárias para que os clubes pudessem arcar com os prejuízos decorrentes da interrupção do calendário esportivo. Então, por isso eu critiquei duramente. E o pior é que fez tudo isso a reboque do nosso grande rival. Quer dizer, o Vasco não foi protagonista. Ele foi, digamos assim, seguidor, né? Ele foi a reboque da ação política do nosso principal rival, que se desdobrou na sequência, esse é um outro ponto que aqui foi levantado, na edição da medida provisória que altera os direitos de transmissão dos jogos de futebol, dos jogos esportivos de maneira geral. Aquela medida provisória, eu volto ao ponto que já foi discutido aqui. O que interessa ao Vasco e o que interessa ao futebol brasileiro? Por acaso, interessa o mesmo. Poderia não ser, mas é o mesmo. O que interessa ao Vasco é o seguinte, é um acordo coletivo sobre direito de transmissão que estabeleça limites sobre as diferenças de receita existentes. Como foram os acordos negociados pelo Clube dos 13, onde o Vasco ele estava naquela faixa, tinha 5 que ganhavam igual. Vasco, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Então, depois havia outras faixas, mas então é o seguinte, quer dizer, conter a simetria para manter maior equilíbrio competitivo entre os clubes. Então, é dessa forma que o Vasco se situa melhor. Por acaso, isso também é melhor para o futebol brasileiro, porque eu acho que você ter poucos clubes concentrando conquistas de títulos, né, isso interessa para, inclusive, o retorno econômico do esporte. A competição tem que ter atratividade. E o equilíbrio na competição gera atratividade. Esse é o modelo lá das ligas dos Estados Unidos, fazem isso. Foi mencionado aqui a Alemanha. Na Alemanha também se pratica algo do gênero, quer dizer, ter um acordo coletivo que equilibre mais as receitas oriundas dos direitos de transmissão para garantir maior equilíbrio esportivo, né? Competitivo no esporte. Então, quer dizer, o que vem na sequência desse encontro foi a edição de uma medida provisória que atendeu claramente os interesses do nosso rival. Olha só, eu não estou entrando aqui, às vezes o pessoal comemora, tem uma visão crítica da Rede Globo. A Rede Globo participou da implosão do Clube dos 13 em 2011 e 2012, junto com o nosso principal rival, infelizmente, com protagonismo suicida da então diretoria do Vasco, que respaldou a implosão à época do Clube dos 13. Mas o ponto que eu estou levantando... O presidente do clube da época era o senhor Roberto Dinamite, é bom que se diga. E a condução foi pelo Mandarino, né? O Mandarino, sim, que era o presidente que conduziu toda aquela negociação, quer dizer, nunca mais apareceu no Vasco, sinceramente. Né? Por isso que nós temos que valorizar quem tem vida dedicada ao clube, não um aventureiro que chega e vai embora. Mas isso é uma outra discussão. Mas então, o problema aqui não é a rede, é com qualquer que seja o parceiro. Qualquer que seja o parceiro da transmissão, nos interessa ao Vasco, interessa ao futebol brasileiro, um acordo coletivo. A medida provisória, na medida em que ela dá direito de transmissão ao mandante, ela fortalece a negociação individual. Na negociação individual, dado o quadro existente, é claro que isso vai aumentar a diferença nossa em relação ao nosso principal rival em termos de receita de arrecadação. Então, eu acho que isso, mais uma vez, foi um tiro no pé. Eu entendo. O que o Vasco deveria ter comandado, ao contrário. Tudo bem, então vamos fazer aqui uma negociação coletiva, vamos reeditar uma liga que viabiliza essa negociação, que imponha sobre o parceiro condições mais favoráveis aos clubes, né, que evite essa negociação em separado da parceira, no caso da Rede Globo com cada clube, ou de outro parceiro que for, mas o acordo coletivo é o que melhor atende os interesses do Vasco e do futebol brasileiro. Por isso eu fui e sou
muito crítico dessa medida provisória, que ainda não se sabe o que vai acontecer com a medida provisória no Congresso. Porque ela está ali, tem tempo para caducar, está há algum tempo ali, já tem centenas não sei se centenas, mais de uma centena de propostas de emenda. Vamos ver qual vai ser o resultado final. Mas, mais uma vez, faltou liderança ao Vasco. O Vasco ficou a reboque no processo. E a reboque no nosso principal rival. Nós não vamos crescer ficando a reboque das iniciativas do nosso principal rival. Nós nascemos para enfrentá-lo. Como é que nós vamos ficar a reboque das iniciativas dele, que são autointeressadas, evidentemente? Perfeito. E aí não adianta você ganhar alguns milhões a mais do que você ganhava antes, se você está ganhando milhões a menos agora do que em relação ao seu maior rival. Gabriel, isso você está falando em tese. Eu vou falar no concreto, né? No concreto. Sim. Esse negócio lá em 2011 foi apresentado no Conselho Deliberativo, o novo contrato com a Globo, sobre direito de transmissão. E a diretoria à época dizia, não, mas nós vamos ganhar mais. Eu levantei justamente isso. Não, tudo bem, nós vamos ganhar mais. E o nosso rival vai ganhar quanto mais? Não adianta, em tese, nós dobrarmos se o nosso competidor quadruplica. Ele tem o dobro de nós. Então, eu volto àquele ponto de início. Você não pode analisar o clube isolado. Você tem que analisar o clube no contexto da competição no qual ele está inserido. Então, não adianta aumentar a sua receita individual se o seu contendor, seu competidor, seu concorrente triplica a receita dele. Então, acho que isso sinceramente, foi Eu acho que nós estamos pagando até hoje as consequências desse equívoco que foi cometido há uma década. E essa questão da negociação coletiva, eu tenho uns amigos do jornalismo esportivo que se formaram na UF, estudaram comigo. Eles, como são mais novos, eles acompanham muito o futebol internacional. Eles não falam nunca de campeonato espanhol, eles falam de campeonato inglês. Você tem uma divisão muito mais igualitária e a competitividade é maior. Quando eu ligo aquelas ligas de futebol americano, né? Inclusive o que mais fraco tem prioridade na contratação de atletas, né? Para se fortalecer, tem todo um mecanismo. Isso foi pensado para manter o interesse e, portanto, o retorno econômico, né? Daquela atividade esportiva. Acho que nós temos que pensar assim, em termos de viabilização, né? Econômica do futebol brasileiro e o Vasco dentro dele. Eu queria fazer um questionamento que muito se faz nos nossos comentários, aqui está recorrente, nos grupos da mesma forma, e eu acho que uma das principais qualidades e valias do progressista, especialmente do comunista, é ser franco, lidar com a realidade, ser honesto e justo no diálogo, e isso, todas as entrevistas de você, Luiz, eu tenho visto essa franqueza e você tocando que o diálogo no Vasco tem que ser cada vez mais franco. Uma pergunta recorrente é a respeito da tua relação política com o Eurico. Olha, a gente sabe que ela não foi uma relação política perfeita, nem extremamente harmoniosa, mas foi tensa, às vezes crítica, às vezes de associação e parceria por conta da defesa institucional que o Eurico tocava. Eu quero saber qual a avaliação que você faz com já um ano do falecimento do ex-presidente do Vasco, ex-presidente do Conselho de Beneméritos, Eurico Miranda, não da figura histórica, porque é algo que extrapola muito, a gente deveria ter uma live sobre isso, mas desses 20 anos da tua relação com o Eurico. A gente não tem o que esconder, eu acho que a tua candidatura não tem o que esconder. E essa relação, às vezes crítica, às vezes de acordo com o que pensava e o que fazia o Eurico, dependia da situação, porque ele errava e acertava, como todo dirigente esportivo. Tem que ser pontuada e esclarecida, para que não fique uma nuvem. As pessoas acham que dentro do Vasco alguns dirigentes escondem a sua trajetória, mas os melhores não escondem, e eu acredito que você seja um desses. Não, Luiz, eu até já citei as circunstâncias que me levaram ao primeiro contato que eu tive com o Eurico, foi naquele contexto da luta para que o título de campeão brasileiro de 2000 não fosse tirado do Vasco, né? Aquela operação, não sei, vocês são mais novos, não sei se vocês acompanharam aquele. Foi um momento muito tenso, né? E que resultou ali numa apresentação que foi feita
no próprio Congresso Nacional, na CPI, mostrando passo a passo do que tinha acontecido e as medidas que o Vasco tinha tomado, e que o próprio chefe de policiamento havia dado condições para a retomada do jogo, né, e que, portanto, o Vasco não poderia ser responsabilizado e punido com a perda do título. Né? Então, essa foi a primeiro contato, nunca tinha tido contato até então com ele. Ele, sabedor do trabalho que eu desenvolvia, como eu mencionei, voltado para a preservação da memória social do esporte, me chamou para fazê-lo, ali já de dentro do clube. Eu também já mencionei, não vou repetir, mas todas aquelas iniciativas de reestruturação da memória social do clube. Aliás, em algum momento eu quero mostrar um documento aqui que vocês vão gostar, mas não vou interromper o raciocínio agora, depois acho que vocês vão gostar de ver o que eu vou apresentar para vocês. É uma joia histórica. E a recuperar portanto, a memória social do clube. E depois, quando eu ainda estava lá na Secretaria Executiva do Ministério do Esporte, me chamou para ser o presidente do Conselho Deliberativo. Fui presidente do Conselho Deliberativo naquele período de final de 2014, até fundamental 2015 até início de 2018. O Eurico é uma figura polêmica, né? Agora, na vida, eu combato o preconceito. E já que nós estamos aqui não é Vasco Comunistas, tem um texto clássico do pensamento de esquerda, marxista, que é a prática como critério da verdade. Né? Que você não mede as pessoas pelo discurso, você mede pela prática das pessoas. Eu sou vascaíno há mais de 60 anos, né? Mais tempo do que você. Na minha vida, o período mais vitorioso que eu vi do Vasco em variados esportes, e sobretudo no futebol, foi aquele período do final dos anos 90 até o início dos anos 2000, em que o Eurico comandava o futebol do clube. Então, isso eu registro. Quer dizer, como torcedor, eu não posso negar isso. Isso é o que eu vivi. Talvez um período tão vitorioso quanto esse, ou mais, talvez tenha sido o Expresso da Vitória. Esse eu não vivi. Então, foi um momento de grandes conquistas, né, esportivas e no futebol. Títulos que até hoje nós relembramos. Agora teve a cabeça transmitiu de novo lá a final da Mercosul, né? Foi uma sensação. Quem não viveu aquilo foi uma coisa indescritível de emoção. Então, tem esse registro. Agora, a minha relação com ele, portanto, eu tinha uma relação de proximidade com ele, de interação com ele, mas, quer dizer, eu nunca fui euriquista, né? Eu sempre tive, a minha trajetória até nem permite isso, quer dizer, basta ver meu currículo, que eu já fui, né, professor respeitado, conceituado, diretor científico da FAPERJ, presidente da FINEP, secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, secretário do Ministério executivo do Ministério do Esporte, coordenador da Copa, coordenador da Olimpíada, assessor do Ministério da Defesa. Quer dizer, tentar resumir esse currículo, né, esse perfil, como euriquista, eu acho que é empobrecedor, né? É superficial e empobrecedor. Agora, na condução, o que eu posso resgatar a minha função como presidente do Conselho Deliberativo, né? Que gerou alguns momentos de tensão, tanto com ele como com pessoas que o apoiavam, porque, como presidente do Conselho Deliberativo, eu sou representante de todos os sócios do clube ali, né? Mais ou menos como presidente da Câmara, o presidente do Senado. E fiz questão sempre de preservar o direito de voz e expressão da minoria no Conselho. Nunca aceitei que a minoria fosse atacada, fosse desrespeitada, que tivesse sua voz cortada. E às vezes isso não era compreendido. Né? Às vezes isso era visto como algo que eu não deveria fazer, que deveria estar alinhado com as tentativas de rolo compressor, de passar rolo compressor. Essa não é a minha formação, essa não era a minha atitude. Então, quer dizer, agora, enquanto gestor, eu reconheço as vitórias conquistadas pelo Vasco naquele período. Agora, enquanto gestor, eu tenho a minha própria trajetória e a minha própria visão, né? Quer dizer, eu tenho a minha própria experiência, né? Eu acho que os desafios que o Vasco enfrenta hoje não são os desafios que o Vasco enfrentava 20 anos atrás, ou 30 anos atrás.
dizer, ele enfrenta não só o Vasco, o esporte como um todo, o futebol como um todo. Então, ele exige, quer dizer, novas soluções, e novos métodos, novos... por isso que eu defendo a reforma do Estatuto. Quer dizer, se o estilo não fosse diferente, se o estilo fosse um estilo mais centralizador, eu não defenderia a reforma do Estatuto, eu defenderia a manutenção de uma presidência com poderes imperiais, que eu acho que hoje não atende às necessidades do clube, não viabiliza a modernização do clube no contexto em que o Vasco opera hoje. Então, não sei se eu sou sempre franco e transparente, mas essa foi a minha relação com ele, e, quer dizer, eu valorizo essa minha trajetória. Acho que eu ajudei muito o Vasco, né, em viabilizar patrocínios, né, patrocínios, aliás, bem maiores do que hoje o Vasco tem. Sempre fiz o que esteve ao meu alcance para apoiar a instituição, mesmo quando, digamos assim, eu me considerava um oponente da diretoria. Quer dizer, encaminhei, eu lamento não ter sido mais acionado, mas acionei várias iniciativas de interesse do Vasco, na época da gestão do Roberto Dinamite, valorizando o clube, projetando o clube, que a minha visão é, sobretudo, institucional. Então, o que eu posso... Não é nenhum compromisso, que é parte da minha formação, da minha história de vida. A minha postura será sempre institucional. Né? E eu entendo que nós precisamos construir a instituição. E, para tal, é necessário franqueza e serenidade e firmeza. E abertura para o diálogo. Né? E não escamotear posições. Muito bacana. Você falou aqui, queria deixar registrado o patrocínio da Caixa. Da Caixa, intermediado pelo Luiz, a renovação de contrato 2017. Isso, exatamente. André. Foi um bom contrato. Foi um bom contrato esse. Foi. Garantiu os salários dos nossos funcionários tão necessários para o funcionamento do nosso clube. André. A pergunta que eu tinha, eu já fiz já. Foi do Pedrinho. Já fiz essa pergunta já. Mas para mim agora não sobra mais nenhuma. Luiz, a gente quer abrir esse espaço aqui. Nesse momento a gente tem cerca de 45 ouvintes da gente. Deu uma caidinha, o pessoal agora já está se aprontando para dormir. Amanhã são vascomunistas, mas ao mesmo tempo professores e advogados e alguns funcionários públicos vascomunistas. Todos eles acordam muito cedo, diferente do preconceito com relação a gente, que nos taxam de vagabundos, mas a gente acorda bastante cedo. Então a galera está indo dormir. E queria que você se despedisse e desse seu recado final. Eu só queria agradecer muito a oportunidade, porque, volto a dizer, esse convívio, esse contato, ele acaba gerando uma proximidade muito grande, uma cumplicidade muito grande, porque nós compartilhamos valores em várias esferas, né? Valores de amor e defesa do Vasco, mas valores e compromisso com a construção de uma sociedade mais igualitária, progressista, respeitadora de direitos, na qual o Vasco é inserido. E na qual eu entendo que são valores que estão na essência do clube. Então, isso é um diálogo sempre muito próximo, muito franco, muito de amigo, de companheiro, né? E eu agradeço essa oportunidade. O convite que eu faço é que nós possamos potencializar essa comunhão de valores e de visões para fazer um investimento efetivo no nosso clube, de modernização do nosso clube. Eu me disponho a ser um canal, um instrumento dessa construção, sempre com visão institucional, que isso é o que me caracteriza. E eu acho que é o momento de todos os vascaínos que de fato amam o clube e só tem como interesse a defesa do clube se juntarem para construir um Vasco à altura da sua grandeza, que infelizmente o Vasco está hoje numa posição que não corresponde à sua grandeza. Então, eu agradeço a oportunidade, espero ter no futuro e não tão longínquo a oportunidade de ter um encontro presencial com vocês. Né? Claro. Confraternizar mais diretamente e pessoalmente, não só aqui através da frieza do vídeo. Mas eu agradeço e eu acho que o calor
do contato e da simpatia e do afeto foi sentido também aqui através do monitor. Excelente. Valeu, Luiz. Vamos? Queria agradecer então, aqui também. Muito obrigado. Privilégio muito grande. As pessoas, a palavra que eu li muito aqui foi aula, realmente foi uma aula de Vasco, uma aula do pensamento do que o Vasco pode ser, de melhorar a situação do clube, que a imensa torcida volte a ser mais feliz do que nunca, né? A gente só tem a agradecer, Luiz. Então, André. Saudações cruzmaltinas para vocês e para os nossos acompanhantes. André, pode falar. Gente, é isso. Foi muito boa a entrevista. Acredito que o Luiz é o candidato mais identificado, né? Tanto com o histórico de lutas e conquistas sociais do Vasco e até mesmo com o ideal, né, da Vasco Comunistas, que são torcedores progressistas de fato, né? Resgatar o Vasco da Gama, modernizar o Vasco da Gama, né, mas sem perder as características peculiares, como o próprio amigo Mantuano diz e ensinou a gente ao longo dessa nossa formação aqui na Vasco Comunista. Luiz, agradeço muito, agradeço também ao camarada Macena, agradeço ao nosso camarada Thiago Mantuano, que entende muito de Vasco. E é isso aí, gente. Uma boa noite. Até a próxima. Valeu, Luiz. Valeu, viva o socialismo, viva Portugal, viva o Vasco. Vamos votar a favor da reforma do Estatuto. Tchau. E viva o Brasil também, né, Thiago? Viva o Brasil. Viva o Brasil, viva o Brasil. Viva o Brasil. Um abraço, pessoal. Tchau, viva o Vasco. Boa noite, boa noite, boa noite. Valeu.